Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal técnico aqui no YouTube. Hoje falaremos de um assunto bem polêmico: por que os motores de baixa cilindrada estão migrando para 3 cilindros? Bom pessoal, antes de mais nada, vamos entender o que seria a cilindrada. A cilindrada é a área do pistão, vezes o meu curso, vezes o número de cilindros que eu tenho naquele motor. Se eu pegar um motor 1 litro, 4 cilindros, eu terei por cilindro, a cilindrada unitária, 250 centímetros cúbicos. Já no motor de 3 cilindros, de mesma cilindrada, eu terei 333 centímetros cúbicos. Ou seja, estou aumentando a minha cilindrada unitária. Qual que é o motivo disso? Vamos entender aqui. Didaticamente, se eu olhar dois cubos, o primeiro, eu tenho as laterais desse meu cubo tem 1 metro. Se eu calcular a área das faces, eu terei 6 metros quadrados. E se eu calcular o volume, eu terei 1 metro cúbico. Se eu dobrei o tamanho desse cubo, dobrei os lados, quando eu calcular a área das faces, eu terei 24 metros quadrados, enquanto o volume será 8 metros cúbicos. O que significa isso? Repare que antes, numericamente, eu tinha uma relação de 6 vezes a área em relação ao volume. Uma vez que eu aumentei o tamanho do cubo, essa relação deixou de ser 6 e virou 3. Mas o que isso tem a ver com o motor? Quanto maior o meu motor, quanto maior o meu objeto, não importa se é um cubo, se é um motor, qualquer coisa que exista, quanto maior for esse objeto, mais volume eu vou ter em relação à área dele. Proporcionalmente, a área vai cada vez ficar menor em relação ao tamanho dele, proporcionalmente ao volume. Se eu olhar o motor, quando eu tenho a combustão, eu tenho a centelha da vela, entrei com o combustível e começou a queimar, liberei energia do combustível. Essa energia do combustível, parte dela vai virar calor, parte dela vai virar pressão. Se eu tiver uma área grande, proporcionalmente ao meu volume, o que irá acontecer? Como a frente de chama tem em torno de 2.000 graus Celsius, uma vez que essa frente de chama começar a se propagar dentro do cilindro e bater nas paredes que estão perto de 100 graus, devido ao líquido de arrefecimento, uma vez que essa frente bater lá, ela irá rejeitar parte da energia em forma de calor para o líquido de arrefecimento, e o que sobrar vai virar pressão, que vai movimentar o pistão para baixo, criando o torque do motor. Se eu tenho uma cilindrada unitária maior, se eu tenho esse cilindro maior, proporcionalmente eu tenho menos área para perder calor. Então, quanto maior ele for, proporcionalmente eu tenho menos área para que o meu combustível perca calor e, consequentemente, ele não perdendo calor, irá converter a energia que ele liberou em pressão. Portanto, quanto maior o meu motor, mais eu converto em movimento. É por isso que se tem aquele dito popular: quanto maior o meu motor, mais eficiente ele é. Se for ver, aqueles motores de navios que têm mais de 10 metros de altura, têm cilindros enormes. Eles são os mais eficientes do mundo, justamente por ter, proporcionalmente, uma área muito pequena em relação ao volume dele. Então, esse conceito está vindo para os motores de baixa cilindrada. As vantagens disso, diminuindo o número de cilindros para manter a mesma cilindrada, ou seja, aumentando a cilindrada unitária, aumentando o tamanho dos meus cilindros, são obviamente a eficiência, porque eu não perco tanto calor e passo a energia do combustível mais para o movimento. Construtivamente é melhor para a empresa, porque o processo de produção fica mais barato, por ter menor número de peças, menos complexo. E uma vez que eu tenho mais eficiência, eu consigo produzir mais torque. Eu consigo aproveitar melhor o meu combustível. Mas quais são as desvantagens disso daí? As principais desvantagens: rotação de trabalho menor. O que acontece? Se eu tenho um cilindro muito grande, eu tenho um problema. O problema principal é a minha frente de chama, quando eu tenho a combustão, ela tem uma velocidade que ela se propaga. Então, no que eu dou a centelha, ela vai se propagando dentro do cilindro. Se eu tenho um pistão muito grande, uma área muito grande, ela vai levar mais tempo para se propagar. Então, se eu tiver uma rotação muito alta, didaticamente, pode ser que
a frente ela vai querer se propagar. Quando ela estiver terminando de se propagar, o pistão já chegou no ponto morto inferior, já acabou o ciclo de combustão. Não aproveitei a energia do combustível de forma eficiente. Então, se eu tenho uma área muito grande, não dá tempo do meu combustível queimar por completo dentro da câmara de combustão e aproveitar essa energia de pressão. Outro motivo, curso do pistão. Então, vamos fazer um pistão pequenininho com curso longo, né? O virabrequim com curso longo. Qual que é o problema do curso longo? Uma vez que para uma mesma rotação eu aumento o curso, a distância que o pistão está percorrendo é maior. Uma vez que a distância é maior, a sua velocidade média de trabalho é maior. A velocidade que eu atinjo, a velocidade máxima que eu atinjo do pistão e da biela são muito grandes. Então eu acelero muito e freio, Eu tenho um limite mecânico para isso. Eu não posso ter um curso muito longo e trabalhar com rotações muito altas, senão eu quebro o meu pistão. Eu tenho um limite mecânico para isso. Então eu começo a limitar, se eu diminuo o número de cilindros, ou seja, se aumenta a cilindrada unitária, eu começo a ter problemas com rotação de trabalho. Eu não consigo trabalhar com rotação de trabalho muito alta. Outro problema que eu tenho, vibrações. Vibração vem de onde? Cada cilindro, um motor 4 tempos, um cilindro, eu tenho uma combustão a cada 2 voltas. Portanto, eu tenho 1,5 volta que eu estou desacelerando todo o motor e de repente tem uma explosão. Então eu fico oscilando a rotação do motor e consequentemente a sua operação. Quanto mais cilindros eu tenho, por exemplo, se um cilindro uma explosão a cada 2 voltas, se eu tenho 4 cilindros, eu tenho uma explosão a cada meia volta. Então o espaço entre as explosões começa a ficar menor. Se eu tenho um número infinito de cilindros, legal, eu teria praticamente uma explosão uma atrás da outra. Isso seria legal. Isso faz com que o meu motor trabalhe muito mais suave. No caso dos nossos motores 4 cilindros, quando eu reduzo ele para 3 cilindros, eu começo a espaçar mais o intervalo entre as explosões e ele se torna um motor com maior vibração, ele se torna um motor mais áspero. E pelo mesmo motivo, eu tenho um problema com a rotação de marcha lenta. Uma vez que eu tenho um espaço entre as explosões muito grande, eu não consigo trabalhar com uma marcha lenta muito baixa. Por quê? Uma vez que eu dei explosão, legal, acelerei o sistema e eu levo muito tempo para acelerar de novo, pode ser que o motor perca tanta velocidade que ele pare de funcionar. Para evitar isso, basta adicionar uma massa maior no volante do motor, criar uma inércia para o motor não parar tão fácil. Mas se eu adicionar essa inércia, eu vou estar gastando combustível no momento da aceleração só para acelerar essa inércia. Então, tem um balanço aí ideal. O que se diz para os motores utilizados em carros, onde a gente tem faixa de operação entre até 6.000, 6.500 RPMs e potência que hoje em dia a gente está demandando, se diz que o ideal é um número de 500 centímetros cúbicos por cilindro. Então, esse 500 centímetros cúbicos, acho o balanço ideal entre a eficiência energética por ser um volume maior e também não ser tão prejudicado por essas variáveis como a frente de chama e o curso muito longo. Tanto que tem motores hoje 1.5 migrando para 3 cilindros também, para manter essa relação mais eficiente possível. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Gostou do vídeo? Compartilha com os amigos. Dá o joinha ali no YouTube. E até a próxima. Obrigado.